Olá a todos, eu sou Flávio Alves e hoje vamos estar aqui junto, conversando, batendo aquele papo, onde vamos estar dando aquela boa e velha gargalhada e aprendendo a viver, a se mover e a poder agir nessa terra de uma forma consciente e sábia, sem ser algo que vai ser de todo jeito, algo onde tem várias viagens e etc. Não, onde é algo que está estabelecido, algo que é simples e algo que nos faz caminhar, se mover e viver essa vida aqui nessa terra de uma forma sábia, de uma forma plena e de uma forma segundo a uma vontade superior que é boa, agradável, perfeita. Nesse momento vamos estar falando a respeito de algo que acontecia, umas histórias, para fazer relembrar algumas coisas que passaram, mas que por meio dessas coisas que passaram, no meu caso, eu pude aprender algo. No seu tempo de vida, assim como no meu, teve várias situações onde passamos nessa vida, onde nós vivemos algo específico, algo que é engraçado hoje quando nós nos lembramos. Rapaz, no tempo que eu era pirraia, criança, aconteceu tanta da coisa que dá até para contar por um longo tempo aqui nesses momentos. E é o que vamos trazer e vamos poder dar uma risada, vamos poder aprender com essa situação que foi ocorrida. Não sei se você, assim como eu, era corajoso, cabra corajoso, que qualquer coisa que se movia à noite em casa era motivo de cobrir a cabeça. Porque eu não sei se você sabe, toda criança, quando está passando uma situação assim de medo, ela tem, por uma experiência tal, que se ao cobrir a cabeça, aquele negócio passa. Eu era pequeno e eu tinha um medo, agora era um medo, rapaz, que aconteceu algo que é até engraçado. Esse medo era a tal ponto que eu me deitei uma vez na cama da minha falecida avó. Aí ela morreu, aí passou, acho que foi um dia ou dois, eu fui dormir no quarto dela. Aí cheguei, me deitei na cama dela, aí de noite, uma zoada estranha, não sei o que era, em cima da casa, ou se foi na frente da casa. E aquilo ali já começou a gelar os pés. O sangue foi sumindo. Daqui a pouco, eu na tática, cobri a cabeça. E ali comecei a cobrir a cabeça, meu Deus, e agora, Jesus? E comecei a cobrir a cabeça e daqui a pouco a cama começou se tremendo, balançando. E eu disse, e agora? Será que tem alguém aí? Tá pegando nos meus pés. E aquele negócio foi aumentando e a cama ficou balançando. E eu digo, Jesus amado, e agora? Aí eu sei que no meio dessa situação, eu descobri a cabeça um pouco, acho que até no impulso, e eu olhei para baixo. E quando eu olhei para baixo, você não sabe o que é que tinha. Eu tava com tanto medo, e minhas pernas estavam assim, balançando na cama, tremendo, e começou a balançar a cama também. E naquela situação de medo, eu pensei que tinha alguém, né? Porque o povo fala tanto falava de mal-assombro, de alma penada, disso, daquilo. Eu digo, pronto, eu mal-assombro agora, puxar meu pé. E começou a tremer as pernas, aí daqui a pouco quando eu descobri, eu vi que era minhas pernas tremendo, batendo uma na outra e balançando a cama. Vê só a situação, com medo, trouxe e me fez passar. Aí analisando esse sistema de defesa da criança, que é um sistema muito sofisticado e científico, cobriu a cabeça, só tá livre do mal-assombro. Eu era mole, viu? Agora era mole com força. Esse dia eu jamais me esqueço, porque foi algo que aconteceu, que eu tive tanto medo que tremeu a cama, com minhas pernas balançando, tremendo de medo. O povo não diz, eita, tremeu as pernas. Pronto, nesse dia minhas pernas tremeu. E no meio desses medos, dessas conversadas todas de mal-assombro, de alma penada, de bicho-papão, de bola de fogo que o povo via no sítio voando, disso e daquilo, eu fui crescendo espantado. E dentro dessas viagens,
Eu não sei se você era do mesmo time de corajoso assim feito eu, que tinha um medo, mas um medo que se pelava de um tal de um brinquedo assassino. Eita, boneco do cão! Ali era, hoje, o brinquedo assassino na sessão da tarde ou no cinema em casa, menino, já começava a gelar o sangue e já começava a querer arrumar uma coisa ou outra para sair de perto da televisão para não ver o bendito do brinquedo. Mas era medo que fosse. A ponto de um dia a gente tava lá brincando, eu, os colegas meus e tal, brincando, daqui a pouco a gente fez, vamos assistir televisão, bora. Aí começou a assistir desenho, passava desenho de tarde e um colega meu mudou. Aí deu aquela abertura, né, do cinema em casa que passava no SBT, o brinquedo assassino. Eu digo, pronto, e agora, Jesus, como é que eu corro daqui? Aí daqui a pouco, depois de anunciar o nome do filme, diz classificação 18 anos, 16, um negócio assim. E nesse tempo eu tinha 12, 13 anos, eu digo, eita, olha, classificação, é tantos anos, não dá pra mim não. Eu só tenho 13, é 16, então vou pra casa. Não, vou pra casa. Isso tudo com medo, viu? Agora pensa no medo. Aí corri pra casa de volta, fiquei lá. E daqui a pouco foi passando o tempo do filme, os meninos lá assistindo, né? E eu lá sem fazer nada. Rapaz, e agora? Tem que arrumar uma coisa pra fazer. Nesse tempo não tinha cybercafé, lan house, videogame tinha, mas não tinha o dinheiro pra jogar. E essas coisas assim tal, e lá sem fazer nada dentro de casa. Aí comecei mexendo na televisão de tubo de volta. Tuque. Aí daqui a pouco parou bem, mesmo no filme. E eu, eita! Aí quando eu olhei ligeiro assim pro filme, disse, rapaz, esse boneco é de plástico. O cara tava jogando negócio, tocando fogo na cabeça do boneco, a cabeça do boneco encriquiando. E pegou uma mangueira dessa de encher pneu que tem nos postos, meteu na boca do bicho e a cabeça do bicho começou a inchar, pum, deu um tiro, o bicho morreu. Eu digo, mas rapaz, até hoje eu com medo de um negócio desse. Eu não acredito não. Não acredito mesmo não. Oxe, mas rapaz, isso daí comecei a perder o medo desse boneco. E foi perdendo medo e relaxando a respeito desse bicho. Mas aí, teve outras situações que a gente era moleque, jogava bola na rua, brincava nesse tempo. Hoje, raramente se vê isso, mas naquele tempo tinha. E a gente brincando ali na rua, tal. E tinha vez que sentava no muro da casa dos meus colegas lá, e a avó deles era uma senhora do sítio, antigamente morava no sítio, e tinha essas histórias de aparecer bicho no meio do mato, de rasga-mortaia, disso e daquilo. E de noite a gente começava, né? Os meninos conversando essas coisas e eu já ficava cabreiro. Aí a gente tinha umas brincadeiras que eram umas brincadeiras do capiroto que queria fazer, que pegava uma bíblia e tal. E essas coisas, a maioria eu corria, saía fora. Eu não gostava disso, eu tinha medo que eu me pelava dessas coisas. Aí foi passando as coisas, foi juntando na cabeça da gente, foi entrando no juízo da gente, a gente foi colocando como verdade e tal, e foi trazendo medo pra gente, foi amedrontando, e nós, um monte de pirraia, eu era o mais mole de todos. E, certa vez, nesse bate-papo cabeça que a gente tinha, a gente olhou pro outro e fez, mas rapaz, imagina só, Jesus Cristo agora aparecendo, quando a gente fosse de noite, beber água na cozinha, aparecendo lá, flutuando na cozinha, no meio da cozinha, com aquela luz forte, um monte de anjo. O que é que tu fazia? Um perguntando ao outro e tal. E eu disse logo, ei, oxe, mas menino, quando ele aparecesse, que eu olhasse, eu dizia, olha, por aqui, que não ficava nem um rastro. Oxe, um medo que se pelava. E por quê? Até de Deus se tinha medo. É algo que a gente conta, relembra. Mas se a gente for analisar, por que a gente ia ter medo de Deus? Por que nós temos medo de Deus? Muitas vezes a gente discorre várias conversas cabeça.
começa a colocar coisas em onde não tem, conversar o que não existe e tal e tal e tal. Mas a gente se esquece que desde a fundação do mundo tem princípios que foram estabelecidos para quê? Para que a gente ande sobre eles. É mais fácil correr numa pista asfaltada retinha ou correr na buraqueira, numa estrada cheia de buracos? Lógico que é no asfalto. E essas regras, esses princípios foram estabelecidos para que a gente corra em cima dele, ande em cima dele, para que a gente se mova em cima dele, sem ter o infortúnio de um buraco, de quebrar uma suspensão, de quebrar um pé, de cair, quebrar os dentes no chão. Por isso existem as escrituras, a Bíblia. E quando a gente vai olhando para a Bíblia, conversando nesse papo aqui, essas histórias de tempos de criança, nós vemos que tudo isso se resumia à autoridade que nos foi dada quando nascemos de novo em Cristo. Quando reconhecemos, Senhor, meu pecado de não te conhecer, de não te receber, de não te aceitar como filho de Deus, eu me arrependo e te peço perdão. Hoje vem morar em mim, habita em mim. Que o teu Espírito Santo derrame teu amor em meu coração, faça morada em minha vida. E que eu possa hoje receber o poder de ser feito filho de Deus. Quando nós fazemos isso, nós recebemos esse poder de ser feito filhos de Deus, nós recebemos o auxílio do Espírito Santo para morar em nós, aprendemos que no nome de Jesus tem poder. No nome de Jesus tem autoridade sobre toda obra de Satanás, sobre todo mal. Essa história de mal-assombrado que sempre ouvimos nos nossos tempos de criança, pela Bíblia nós conhecemos que se tratam de aparições demoníacas, de demônios. E Jesus nos ensinou na sua palavra que temos autoridade sobre demônios. Eu fico imaginando se fosse feito um filme desse de terror, dessa boneca que mata o povo, dessa freira, desse boneco, desse brinquedo assassino, com um crente só. O filme acabaria em poucos minutos. Por quê? Um crente que entende a autoridade que tem, quando o capeta entrasse no boneco, ele ia botar o capeta para correr e acabou-se o filme. Quando o capeta entrasse na freira, ele ia botar o capeta para correr e acabou-se o filme. Então, é necessário nós lembrarmos desse tempo e aprendermos que hoje podemos viver uma vida diferente daquela, sem medo e passando a ter coragem, porque estamos debaixo e sujeitos a uma autoridade superior que é a do Todo-Poderoso. É engraçado até lembrar dessas histórias desse tempo, mas isso foi algo que me fez estar preso por um espírito opressor que, segundo a Bíblia, está escrito que Deus não nos deu um espírito de medo, ou seja, o medo é um espírito que oprime, mas nos deu um espírito de ousadia, intrepidez e poder. E esse espírito, ele hoje nos esclarece que não precisamos viver preso nesse medo, mas hoje viver livres, ousados e intrépidos em Cristo Jesus. A cada dia vamos renovando o nosso pensamento errado de alma penada de mal-assombrado, entendendo que é um demônio que está sujeito à autoridade de Cristo que nos foi dada e entregue quando recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E esse demônio tem que lavrar de perto da gente, tem que ser expulso, tem que ser mandado para o quinto dos infernos e a gente viver não mais batendo as pernas a ponto da cama balançar com medo, mas sim ser intrépido e ousado. Certa vez, dentro dessas idas e vindas de medo, teve uma situação que eu acho que eu tinha uns, 12 anos, 10 anos. Foi quando a gente foi morar numa casa nova. E eu deitei na cama de noite, tava lá deitado, daqui a pouco eu abri a brechinha do olho assim. Quando eu olhei uma menina no pé da cama, eu digo, oxê,
Mãe não tem menino, pai também não tem menino, menina. Eu não tenho irmã. Que diabo é isso? E nesse dia eu saltei da cama, pulei e corri atrás da bendita da menina, que não era uma pessoa que morreu e veio atormentar, querer pegar aquilo que era dela e tal, como é dito. Não, era um demônio. E eu corri atrás do bicho. E tomei pé dentro de casa. Quando chegou no banheiro, o bicho sumiu. Eu ainda catuquei, levantei uns negócios para ver se tinha se escondido. Não tava mais. E passou-se. E de outra vez, no fundo da casa lá onde minha mãe mora, eu construí uma casa. Eu com as mãos construí lá, tal. Fui o pedreiro e tudo. Só não botei o teto da casa, nem o piso. Mas o resto foi tudo eu fiz. E eu dormindo lá, né, sozinho de noite. Aí daqui a pouco começou os pratos na pia. Tá. Eu liguei a luz, olhei, não tinha rato, não tinha bicho nenhum dentro da pia. Eu disse, que diabo é isso? Fui me deitar de novo. Daqui a pouco de novo. Mas menino, nesse tempo eu já era crente. Eu me levantei no ar. Pense no ar, o cabo com sono e os pratos batendo. Aí eu me levantei brabo, já gritando dentro de casa. Demônio dos infernos! Você tá perturbando aí, batendo nos pratos? Apareça aqui de novo, seu infeliz, que você vai lavar os pratos tudinho, só sai daqui depois que tiver lavado. Mas rapaz, eu nunca vi um demônio tão preguiçoso feito aquele. Ah, pô, o bicho não voltou mais não. Foi-se embora, os pratos ficou lá. No outro dia eu lavei, né, claro. Mas parou a zoada. Eu digo, oxê, rapaz, então peraí, que a conversa agora é outra. Agora os bichos têm que obedecer à autoridade que está sobre mim, que é a autoridade de Deus, no nome de Jesus. Então, peraí que agora eu sei. E desse dia pra cá, esse medo foi cessando, foi sendo anulado, a ponto de hoje eu poder dizer que não tenho medo da maioria das coisas, nem mesmo da morte. Porque, como dizia o irmão Paulo, morrer para mim em Cristo é lucro. Então, hoje, conversando com vocês, eu posso dizer claramente, tranquilamente, que o medo foi sendo deixado de lado por uma vida de autoridade sobre essas obras de Satanás. Então, eu espero que você, aí, no seu ambiente de casa, de lar, de trabalho, que está assistindo esse vídeo agora, pare. Comece a se lembrar dessas coisas, desses medos de pirraia de criança, que você já passou por ele. E agora comece a buscar um auxílio na Bíblia, uma direção do Espírito. Se você nasceu de novo, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Se você está assistindo e não nasceu, momentos atrás eu citei um exemplo de uma oração. Faça aí na sua casa e você vai nascer de novo. Oxi, e é só isso? Jesus morreu para que você recebesse o amor de Deus, nascesse de novo, recebesse o poder de ser feito filho e filha de Deus e pudesse assim viver não uma vida presa de medo, de pecado, de intriga, de inveja, de ganância, de destruição, porque tem princípios que o diabo faz e tem, que são roubar, matar e destruir. Mas os princípios de Deus são baseados numa boa, perfeita e agradável vontade para mim e para você, numa vida hoje aqui nessa terra. Não é só a vida eterna, é uma vida hoje. Então, se nós recebemos esse poder de sermos feitos filhos de Deus, então nós temos hoje o domínio sobre esse medo que nos dominava, para botar ele para correr, botar ele para longe, mandar ele para o quinto dos infernos. Espero que você tenha dado risada, tenha sido abençoado e possa entrar no mesmo time da coragem, o time de Cristo, o time de irmãos em Cristo, filhos de Deus, recebendo esse poder para viver uma vida com autoridade e domínio sobre as obras do diabo. Então, peço a você que se inscreva no canal, compartilhe e pode junto conosco
crescer, ser abençoado, edificado para uma nova vida em Cristo Jesus. Não se esqueça, curta, compartilhe esse vídeo, ofereça uma oportunidade de um colega seu dar a risada e receber também esse amor da parte de Deus para a sua vida, para a vida dele e para a minha vida. Até a próxima, aguardo vocês em mais vídeos e vamos estar sempre conversando, trazendo essas histórias, dando risada e sempre aprendendo com a palavra de Deus, porque ela renova nossa mente a cada dia e faz com que nós não andemos conformados com o sistema que é dominado por Satanás, mas sim renovemos a nossa mente, nosso entendimento com o que é bom, amável e de boa fama. Até a próxima, eu sou Flávio Alves e estaremos juntos nesse papo, conversando e contando mais histórias, dando risada e aprendendo com Deus. Até a próxima, fui!